Fala Supernovas, beleza? Não está na hora de serem reveladas as recompensas dos Piratas do Ruivo, Barba Negra e Dragon? E qual seria o palpite de valores para essas recompensas? Forte abraço e tamo junto. Cara, essa pergunta é muito interessante porque nos faz pensar sobre a real importância das recompensas no mundo atual de One Piece. Antigamente, essas recompensas serviam para nos mostrar o nível de poder dos piratas e o perigo que eles representavam no mundo de One Piece. Mas agora a gente tá num cenário que o Luffy e os outros piratas que ele interage estão todos basicamente no mesmo nível. Todos, entre aspas, têm um nível de Yonkou. Então as recompensas passam a não representar tanta importância quanto eram antes, porque o Luffy não está muito distante das maiores recompensas que existem em One Piece, e por isso não faz sentido pro Oda ficar relembrando pra gente que as recompensas dos piratas que compõem a história atual são muito altas. Nós acreditamos que as recompensas dos Piratas do Ruivo e do Barba Negra são suficientes às que já foram mostradas, principalmente a dos capitães, claro. E nós não acreditamos que a do Shanks vai mudar muito, porque ele já atingiu um nível muito alto, e a do Barba Negra tende a aumentar um pouco antes do final da obra, só pra mostrar que ele pode ser provavelmente o pirata com a maior recompensa de todos os tempos. E pra isso, é claro, ele vai ter que fazer um feito à altura, e com certeza ele vai fazer. A do Dragon é sim uma recompensa que nos deixa com uma pulga atrás da orelha, porque o Dragon, a gente não sabe absolutamente nada sobre ele, temos muitas teorias, inclusive que ele teria um poder de controlar o clima, como nós já vimos várias vezes que toda vez que ele aparece, o clima parece ficar muito louco, e nós não sabemos se o poder dele é mais influência, por ele ser o líder dos revolucionários, ou se ele realmente tem um poder de combate muito alto, como muitos especulam e nós também concordamos. Então essa recompensa seria a única, ao meu ver, que seria interessante ser mostrada, porque as dos demais piratas estão muito no mesmo nível. O que adiantaria, por exemplo, saber que a recompensa do Shiryu da chuva é um pouco maior ou igual à do Zoro. É claro que eles estão no mesmo nível, e por isso as recompensas deles vão ser muito parecidas. Então é basicamente isso que nós imaginamos. Uma das coisas que vai ser importante daqui pra frente, e que provavelmente vai substituir a importância que as recompensas da pirataria têm, são as recompensas estabelecidas pela Cross Guild. Como nós vamos ver no capítulo dessa semana, é claro que a gente não vai dar spoiler, o Oda fez uma menção a essa recompensa de modo a mostrar que ela vai ser importante para classificar os marinheiros daqui pra frente. E isso é muito interessante porque o único critério que classifica o poder de um marinheiro é o seu cargo. Mas isso não se aplica, por exemplo, ao Garp, que é vice-almirante da marinha, mas tem um poder absurdo que poderia ser até mesmo almirante de frota. Então, com as recompensas da Cross Guild, fica mais interessante e mais justo classificar os poderes dos marinheiros através das estrelas que a Cross Guild atribui para cada marinheiro. Essa é a nossa opinião, mas com certeza o Oda pode nos surpreender mostrando uma recompensa absurdamente alta, e tudo isso vai mudar. Mas por enquanto é isso que a gente pensa. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje tô aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera! E esse é mais um Supernovas Responde, aquele vídeo que a gente responde as perguntas que vocês nos mandam lá no Instagram e na comunidade do canal. A gente falou que ia fazer uma parte 2 desse vídeo, e essa é a parte 2 porque a gente não precisou fazer mais um post, já que vocês mandaram muitas perguntas. Então a gente tentou pegar a maior quantidade de perguntas possíveis e tentar abranger essas perguntas nesses dois vídeos. Espero que vocês gostem dos nossos pensamentos e teorias, e se vocês não tiverem suas perguntas respondidas nesse vídeo, podem continuar mandando lá nos posts do Instagram e da comunidade do canal, que uma hora ou outra a gente pega a pergunta de vocês. Então, sem mais enrolação, vamos direto para a próxima pergunta. O José Fernandes falou o seguinte: se tivesse invertido as lutas, Law vs Shanks e Kid vs Barba Negra, Kid venceria? E Law, imagino que ele iria chegar na conversa com Shanks e talvez até se aliar. O que vocês pensam? Cara, eu adoro esse tipo de tema, onde a gente conversa sobre linhas do tempo e como seria caso uma coisa tivesse acontecido de uma maneira diferente. O Luffy senta ali com o Kid e com o Law e decidem para que ilhas eles vão, ali usando o log post de forma de sorteio. Não importa exatamente para onde cada um vai. E se a gente for ver, o Luffy foi o que teve o melhor destino, um destino mais simples, entre aspas, obviamente, porque Egghead vai ter um grande evento e o Luffy vai ter que lutar muito mais do que ele tá lutando até o momento, e inclusive já tá um pouquinho cansado já só com Serafins, e vai vir um Gorosei, vai vir um Almirante, então ele vai ralar muito. Porém, se a gente parar pra pensar, Law e Kid acabaram se ferrando um pouco mais. Então o que aconteceria se eles tivessem um caminho oposto, se o Kid fosse no caminho do Law e o Law fosse no caminho do Kid? Sinceramente, o Kid perderia da mesma forma por Barba Negra. Eu acho que não tem outra linha de raciocínio a não ser essa. O Kid iria lutar com Barba Negra e iria perder. Aqui, convenhamos, não tem outra opção. Já o Law, eu imagino que ele não chegaria atacando como o Kid fez. Eu acho que, vendo que é o Shanks, ele tentaria uma proposta, ele tentaria recuar com o navio e ir pra outra ilha, com certeza, porque é o Law, cara. Ele só lutou com Barba Negra porque ele não viu outra opção. Ele até tentou fugir em algum momento ali, mas depois ele foi pra cima, não tinha o que fazer. O Law é brabo, a gente conhece muito bem ele. Mas caso ele optasse por fazer a mesma coisa que o Kid, iria perder
ser da mesma forma, não tem jeito. Mas no fim, todos esses personagens vão se encontrar mais uma vez. Eu tenho certeza que o Kid não morreu, eu tenho certeza que o Law não morreu, e quem sabe aí a gente vai ver esse trio mais uma vez lutando juntos, quem sabe na guerra final, que é o cenário mais favorável para que isso aconteça. E ainda falando sobre o Shanks, o Felipe falou o seguinte: o que vocês acham da força absurda do Shanks? Tenho medo que todos os Chapéus de Palha ainda tenham que ter um grande salto de poder, o que acabaria anulando, entre aspas, o do Soap, por exemplo. Se o tão esperado salto de poder do Soap vier acompanhado de um salto de poder grande de Sanji, Zoro e Luffy, no fim continuaria a mesma coisa. Cara, esse lance de salto de poder pra equilibrar as coisas entre os heróis, os protagonistas e um vilão, entre aspas, ou um antagonista, é muito interessante em One Piece e acontece direto. Mas eu acho que no ponto em que estamos, não é mais necessário um salto grande de poder. Luffy, por exemplo, já está num nível de poder pra lutar de igual pra igual contra qualquer Yonkou da formação atual do mangá. Mesmo que ele perca pro Shanks, o que provavelmente iria acontecer por uma questão de experiência do próprio Shanks, e o nível de poder dele é um pouco maior do que o Luffy, mas a luta ainda aconteceria e seria uma luta parelha. Mas ele mesmo disse no final do arco de Wano que o Gear 5 era sua forma final, o seu ápice de poder. Então eu acredito que o Luffy não falou isso à toa e o Oda não colocou isso na obra à toa. Nós já vemos a forma final do Luffy e provavelmente é isso que ele vai usar para lutar contra os vilões e os antagonistas que ainda precisam ser derrotados antes do final de One Piece. Quanto aos demais membros da tripulação dos Chapéus de Palha, eu acredito que os poderes deles também já estão no seu ápice, ou perto disso. Zoro, por exemplo, já tem as espadas mais fortes que ele poderia conseguir. Nós não vemos o Zoro conseguindo outra espada mais forte que as que ele já tem, e sua técnica não muda muito. Ele já consegue imbuir Haki em seus ataques, provavelmente ele ainda vai adaptar o Haki do Rei em seus ataques, mas é algo que ele já tem noção e é algo que provavelmente para ele fazer não precisa de um time skip ou um grande salto de poder. E o Sanji, ele já está em seu auge, com o poder da Germa manifestado em seus ataques e na sua resistência física. Então nesse cenário nós não vemos um grande salto de poder necessário na obra. O Sop, ele provavelmente no bando de Shanks, ele vai lutar contra o seu pai. Então é muito mais uma questão emocional e uma questão de maturidade do que necessariamente um nível de poder alto. Ele já tem o Haki da observação avançado, despertado desde Dressrosa, então isso ele já tem, e ele provavelmente só vai adaptar ou melhorar isso daqui pra frente, e ele é um exímio atirador. No arco de Wano ele ficou meio apagado, mas acreditamos que em Elbaf ele terá o destaque que merece. Então, assim como nós falamos das recompensas dos personagens, nós acreditamos que o nível de poder dele já está bastante equilibrado. O Oda só vai agora mexer na narrativa para fazer lutas incríveis, e mesmo assim nós temos a sensação que os vilões são mais fortes do que os nossos protagonistas para dar aquela emoção de batalha. E a próxima pergunta é do Kleber. Fala, Supernovas, a luta que o Oda mencionou, aquela pessoa versus aquela pessoa, espero que ninguém morra, se refere ao Kid indo jogar no Vasco? Olha, sinceramente, conhecendo bem o Oda como a gente conhece, depois de ter lido tanto, depois de ter visto tanto SBS, talvez realmente seja. Talvez seja o Kid em vez do Barba Negra. Por quê? Calma, a gente vai explicar. O Oda nem sempre cumpre as promessas que ele faz na Jump Fest lá no fim de ano. Eu lembro muito bem que teve um ano em que ele fala: olha, vocês não perdem por esperar o que aconteceu com o Sabo, com a Hancock, com a Vivi. Vão se surpreender bastante. No fim, demorou mais 2 anos, não foi no ano seguinte, ele focou mais em um ano. E, sinceramente, é totalmente compreensível, né? Porque o Oda vai prometer uma coisa no fim do ano que vai acontecer no ano seguinte. Até porque o calendário de publicar mangá lá no Japão é bem complicado de se lidar, e é normal que ele acabe reestruturando, reescrevendo algumas partes, e tal acontecimento que ele quisesse que acontecesse nesse ano não acontecesse mais. Então, por exemplo, a gente só veio saber o que aconteceu com a Boa Hancock agora, nesse ano, antes do comecinho de Egghead. E nesse caso dessa pessoa encontrar com essa outra pessoa, quando o Oda geralmente fala essa pessoa, ele se refere ao Shanks. E ele já fez isso em um SBS, quando ele fala do filho da Makino, que deixa muito claro, deixa muito a entender que é o Shanks, que é o Ruivo. E essa outra pessoa, muito se teoriza que sim, é o Barba Negra. E tudo tende que realmente esse ano aconteça esse encontro devido ao Battle Royale que ele falou. Porém, pode muito ser uma trollagem do Oda e ser o próprio Kid, e o encontro já aconteceu. Porém, não é bem uma luta, né? Foi uma humilhação por parte do Shanks contra o Kid. Então acho que não conta tanto. Mas é algo interessante pra gente pensar. E o Rafael Farias falou o seguinte: opa, bom dia, Supernovas. Eu tenho uma teoria quanto à criação das Akumas no Mi. Levando que Nika e Joy Boy são a mesma pessoa e que muito provavelmente ele era o rei de antigamente, e temos visto como o Luffy consegue criar as coisas do nada, entre aspas, pensei no seguinte: sendo Nika o rei desse mundo, talvez a galera chegasse nele fazendo pedidos, e o jeito que ele tinha para atender era com as frutas. Daí as frutas nasceriam dos desejos dos humanos justamente com o Nika. Pode ser meio viajado, mas estamos aí para viajar, né?
Cara, eu simplesmente adorei essa teoria e eu não tinha pensado nisso até agora. Cara, quando a gente imagina as teorias em One Piece, a gente imagina algo grandioso, algo absurdamente grande, como se pra ter uma teoria incrível necessitasse necessariamente ser grandiosa e cheia de detalhes e bem complexa. Mas olhando essa teoria, ela é muito simples e ao mesmo tempo faz muito sentido e seria muito divertido e legal ver isso na obra. Pois é, cara, muito se teorizava como seria a origem das frutas, umas coisas muito complexas, e o Oda chega pra gente simplesmente fala que veio do desejo das pessoas, ou seja, uma explicação simples, mas como ele falou, pode ter uma explicação complexa lá no fundo, lá no passado. Exatamente, cara. E olha a genialidade dessa teoria. Nika provavelmente realmente foi o rei, pelo menos do reino antigo, se não do mundo inteiro. Nós não acreditamos em um rei do mundo em One Piece, até porque o Nika, por ele prezar muito pela liberdade, eu duvido muito que ele gostaria de um reinado único no mundo inteiro. E provavelmente o Luffy será aquele que vai extinguir o reinado único, que é representado atualmente pelo governo mundial, então não faria muito sentido que antes o Nika governasse unicamente o mundo inteiro. Mas faz sentido pensar no Nika como alguém que tem o poder da fruta de Luffy, que é o poder do absurdo, ele fazer frutas de acordo com os desejos das pessoas, entregá-las a fim de gerar alegria e sorrisos no mundo inteiro. A única coisa que faltaria nessa teoria é como essas frutas ainda continuam nascendo no mundo atual. É claro que aí poderia ter uma parte mais mística ou misturada com a parte científica de One Piece, mas é essa parte que a gente teoriza bastante. Em relação à origem das Akumas no Mi, essa teoria relacionada com a fala de Vegapunk pra mim seria suficiente e eu gostaria demais que isso acontecesse na obra. E o Giovanni Sombra falou o seguinte: bom dia, Supernovas, bom dia, mano, ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você tá assistindo esse vídeo. Tenho duas perguntas. O clã Kozuki é responsável pela criação dos poneglyphs, assim como o Wano é o único lugar que conhecem a técnica do Ryuo. Seria possível que a técnica de escrita nas pedras seja um Ryuo extremamente preciso para ser utilizada na ponta da ferramenta que Oden mostra em Skypiea? Se for verdade, pode ser que Momonosuke aprimore muito seu haki para a guerra final, visto que seu avô ainda está vivo. E a segunda, Kaido já falou que o haki supera tudo. Dito isso, seria possível que a habilidade de puxar e anular os usuários das frutas que o Barba Negra tem poderia ser anulada por um haki extremamente poderoso? Cara, a gente já falou sobre isso aqui no canal e faz muito sentido. Por quê? 2 pontos. O primeiro ponto é que o Ryo, que é, né, a habilidade do hack avançado, já foi utilizado sim na obra em alguns outros momentos, mas o Oda não deixou claro que era o hack avançado, que era o Ryo. Por exemplo, aquela luta do Zoro contra o Dice Bones parece muito hack avançado, mas na época a gente não fazia nem ideia, assim como o hack e outros tipos de hack da observação também já tinham sido usados, só que a gente só veio entender agora. Então é uma coisa que o Oda espera e trabalha quando ele quer trabalhar. E o Ryo, ele escolheu para trabalhar aqui em Wano. Por quê? Justamente depois no arco que tem o Oden e logo depois a gente vê ele escrevendo os poneglyphs. E em Zou a gente fica sabendo que esse povo é responsável pela escrita dos poneglyphs, além de sua criação. Ou seja, tá tudo interligado e eu não acho que só eles escreveram porque eles sabem a língua e só eles sabem o significado. Então só eles podem escrever. Se fosse assim, qualquer pessoa poderia escrever alguma coisa, tanto faz qual seja a língua. Eles poderiam escrever ali qualquer frase, não necessariamente a escrita da língua antiga, mas poderia escrever ali até como forma de vandalismo, vamos citar assim, né? Porque o Gorosei pode muito bem chegar numa pedra e riscar tudo pra ninguém ler, mas isso não foi feito, obviamente. Então o Ryo, a história desse país, conecta muito com o que esses poneglyphs são. Então um conhecimento muito próprio desse povo que acabou mesclando esses dois elementos, a escrita antiga com o hack avançado. E só eles de alguma forma entenderam isso e o governo deixou como tá e não tentou se envolver ou quebrar essas pedras de alguma forma. Mas sobre o Momonosuke, eu não vejo um motivo pra ele escrever em outros poneglyphs ou algo do tipo. Sim, ele saber a escrita tudo bem, pra ele entender o que tá escrito no diário do Oden, é bem interessante, mas não tem nenhum objetivo, visto que o conhecimento necessário é do passado e não do presente onde a gente tá agora. Então Momonosuke tem um objetivo muito mais de protetor do país de Wano do que qualquer coisa relacionado ao mistério da história de One Piece. Eu acho que isso é mais função da Robin e do próprio bando do Chapéu de Palha. E sobre a sua segunda pergunta, falando do haki e da fala do Kaido, eu acredito que seja muito mais relacionada ao poder em si, do que necessariamente numa forma de interferir no poder intrínseco da Akuma no Mi de Barba Negra. Nós já falamos diversas vezes de uma teoria que nós gostamos bastante, que é de que Barba Negra vai sim conseguir anular o poder da fruta de Luffy, mesmo que momentaneamente. E Luffy, usando o seu haki, vai conseguir superar a ausência da fruta e dessa forma derrotar o Barba Negra, sem precisar da Hitohito modelo Nika. Sobre puxar as outras
outras pessoas, é mais uma questão de física do que necessariamente da Akuma no Mi. Barba Negra usa o poder de um buraco negro que não tem como escapar. O Haki ele defende o seu corpo, ou ele permite com que você toque em frutas Logia, mas ele não consegue interferir na física de um buraco negro. O buraco negro é algo que nada no universo consegue escapar, e não faria sentido o Haki que reveste seu corpo conseguir impedir que a pessoa seja sugada por um buraco negro. Então acreditamos que o Barba Negra ainda vai conseguir fazer isso, e necessariamente vai anular o poder de Luffy, no caso é claro de uma luta entre os dois, mas Luffy vai conseguir superar isso com seu Haki, lutando sem o poder de sua fruta. Mas essa fala do Kaido é muito interessante e provavelmente vai nortear o que vamos ver daqui pra frente na obra. Poderes de armas ancestrais ou poderes de frutas muito poderosas vão ser superadas pelo Haki e pela vontade do protagonista. Isso é o que normalmente acontece, mas depois dessa fala do Kaido, parece que isso ficou mais claro. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo e comentar o que vocês acharam. E se vocês não tiveram suas perguntas respondidas nesse vídeo, façam suas perguntas lá no Instagram, assim que a gente lançar post novo. Então já sigam a gente por lá, ou na comunidade do canal, que a gente tá sempre atualizando com posts também. Se você ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, porque a gente tá pertinho de bater os 70 mil inscritos, e seria muito bom bater isso ainda no mês de abril. Chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!